e qual o escopo e quais as responsabilidades do PCP? Primeira coisa que eu preciso falar aqui é que falta uma letra aí nesse PCP. O correto é PPCP. Eu coloquei PCP só porque é o mais comum, é o mais fácil de encontrar, mas o correto é PPCP, Planejamento, Programação e Controle de Produção. Então, o planejamento olha médio prazo, longo prazo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, dependendo da empresa. Programação, olha o curto prazo, olha até 1 mês, talvez 2 meses, depende de como a empresa está estruturada, mas faz o sequenciamento, entende qual item vai entrar na sequência do outro item e é muito mais o dia a dia, tá? Do que vai acontecer. E o controle, a própria palavra já diz, é o controle ali da operação, do dia a dia e o ajuste em relação ao que foi planejado. Então, se teve algum desvio, o controle ali é responsável por ajustar estes desvios. Tudo é importante, tá? Desde o planejamento, a programação e controle. As três, tá? As três partes são importantíssimas quando você faz um diagnóstico do planejamento, programação e controle de produção em uma empresa, você provavelmente encontra problemas ou nas três, ou a empresa vai muito bem em uma das partes, só que vai muito mal nas outras duas, e isso destrói todo o resultado, ok? E indo para o escopo e responsabilidades, tá? Primeira parte que eu preciso falar aqui é que a complexidade no planejamento de produção e a necessidade de diferentes técnicas, ela vai variar de acordo com o tipo e ou volume de produção, tá? Quando a gente fala de fábricas com volumes muito grandes de produção e poucos itens, itens padronizados, esse tipo de fábrica ele não exige muita técnica no planejamento de produção, no sequenciamento em si. Porque é grande volume, padronizado, produção contínua, provavelmente, então não precisa de muita técnica em uma das fases, tá? Mas mesmo assim, esse tipo de produção ele não deixa de ser complexo porque exige muito planejamento de médio prazo e longo prazo com o dimensionamento correto da capacidade de produção, ok? O curto prazo não vai ser muito exigido. Agora, fábricas com muitos produtos, tá? Com vários tipos de processos. Esse tipo de fábrica já exige muita técnica e controle de produção, tá? Controle no planejamento de produção. E neste ponto, tá? Muitas, mas muitas empresas perdem muito em margem, tá? Por falta de organização, tá? A empresa é muito complexa, muitos itens, muitos processos e tem muito problema no sequenciamento de produção, gerando perda, má utilização dos ativos, enfim. E aqui entram muitas técnicas para otimizar os lotes de produção, reduzir a complexidade, construir segurança, tá? Para não ter falta de produto, entender o planejamento de demanda. Então, se você tem muitos itens, você precisa entender o desvio de demanda de cada um destes itens e reduzir a complexidade no planejamento de demanda também. Então, tem várias coisas que compõem o escopo do responsável pelo planejamento de produção, tá? E o planejamento de produção ele precisa ser capaz de entender qual o nível de complexidade que está em questão, onde ele vai aportar ali conhecimento para poder resolver um problema. E com base nisso, ele precisa ter capacidade de equilibrar, tá? Quantidade, prazo e custos de produção, tá? Então ter o item na quantidade correta, no local correto e no prazo correto. Isso aí é responsabilidade do planejamento de produção, tá? Do planejamento e controle de produção. E o planejamento de produção, ele também, a pessoa responsável também precisa entender, tá, que o escopo, ele vai muito além do simples ato ali de emitir uma ordem de produção, mas vai muito além, tá? Fábricas com um planejamento, programação e controle de produção muito estruturado entregam muito mais resultado e trazem muito mais controle e organização, tá? A perda de material no processo é menor, a utilização dos ativos é melhor, os prazos de entrega são cumpridos, eles estão organizados e, consequentemente, a empresa consegue reter os clientes. Então, é importantíssimo que você que trabalha com planejamento, programação e controle de produção, você entenda o seu escopo e entenda, tá, que o escopo e a responsabilidade vai muito além de uma simples emissão de ordem de produção, ok?
Fico por aqui nesse vídeo. Muito obrigado por acompanhar aqui até o final. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.